Então, erros de medição. A variação de valores de medição é comum no processo de instrumentação, pois os valores medidos entre um e outro operador com o mesmo aparelho de medição não necessariamente serão idênticos, tá? Então, olha só, quando a gente fala de sistemas lineares, tá? Nós sabemos que sistemas lineares são aqueles sistemas que possuem um comportamento, né? Eles possuem um comportamento que seguem uma certa linearidade. Por exemplo, uma equação de primeiro e segundo grau, né, onde você tem uma determinada reta. Na realidade, a equação de primeiro grau, no caso, né, onde você tem uma determinada reta entre duas variáveis. Então, a gente diz que é uma equação linear. Quando você tem lá uma equação de segundo grau, terceiro grau, né, esse sistema deixa de ser um sistema linear, tá? Passa a ser, o seu comportamento pode ter não linearidades, tá? Isso aí são definidos em estatística, em matemática e cálculo, tá? Por isso, a tarefa de medição ela é complexa e imperfeita, devido às características de dimensão, geometria, propriedades físicas, tipo de material, dimensão, né? Ótica, e não corresponde aos valores ideais quando medidos, tá? O erro ele pode ser classificado da seguinte forma: erro sistemático corresponde à porção previsível do erro, também definido como erro médio, e erro aleatório corresponde à porção imprevisível do erro, tá? Apresentando as medições repetidas indicações diferentes. Então, essa aqui é a equação do erro, tá, pessoal? Esse I aqui é o valor indicado que nós obtemos, né? Então, o erro é o valor indicado menos o valor verdadeiro, tá? Um exemplozinho que nós temos é esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Imagine que nós temos um objeto aqui nessa balança, né? Nós temos um objeto nessa balança que ele pesa 1000 gramas, tá? Ele pesa 1000 gramas. Esse é o valor verdadeiro, tá? 1000 gramas, mais ou menos 0,01 grama, é uma tolerância que a gente tem aqui, tá? Então, o que ocorre? Como que eu descubro o erro aqui? Como que eu calculo esse erro, tá? Então, o erro é igual o valor indicado, olha só, eu coloquei aqui nessa balança, né? Nesse instrumento de medição de massa, tá? E ele me deu 1014 gramas. Então, esse é o valor medido, o valor indicado, tá? Agora, o valor verdadeiro seria 1000, tá? Portanto, o valor indicado menos o valor verdadeiro vai me dar o erro. E no caso aqui, esse erro aqui foi positivo, tá certo? Ou seja, eu preciso de uma calibração. Esse instrumento ele não está devidamente calibrado. Então, o processo de calibração do sensor, o processo de calibração do instrumento, ele precisa de um referencial, tá? E esse referencial vai buscar o quê? O máximo, né? Ou melhor, ele vai buscar o mínimo de erro. Ele vai buscar minimizar esse desvio, tá? Minimizar esse erro, ok? Agora, veja bem, quais são os causadores, né? Os responsáveis, muitas vezes, por esse erro de medição, tá? Então, são vários, pessoal. São vários fatores que podem injetar, né? Ou colocar um erro dentro do sistema, né? Existem alguns erros que a gente vê aí, por exemplo, erros de arbitragem no jogo do Corinthians, né? É sempre a favor do Corinthians. Sim ou não, pessoal? Com certeza. Não, senhor. Com certeza que Não, não. senhor, né? Se merece, não pode fazer nada, não. Então,
E vocês percebem que isso é erro humano, sim ou não? Mesmo com VAR ou sem VAR, o erro continua ali, né? Tá Vou tirando, falar, né, não professor? não vou falar nada, não. Ficar quieto. Então, olha só, quais são os principais fatores de incertezas e erros, pessoal? O primeiro é um deles, né, é o meio ambiente, tá? Então, por exemplo, um determinado objeto ele pode variar o seu volume, né, em função da temperatura. Inclusive, ele pode variar a sua própria massa em função da temperatura também, tá? Então, temperatura, umidade e pressão pode ser um fator de incerteza que vem inserir erros, tá? Na medição de uma determinada grandeza. Vamos dar um exemplo aqui de temperatura e de umidade, né? Por exemplo, existe já uma coisa que foi denunciada já há algum tempo atrás que o pessoal já fica atento, né? Por exemplo, qual que é preferível na hora de você comprar um frango, por exemplo? Você comprar o frango congelado, né? Aquele frango que vem ele inteiro, ou você comprar o frango em peças, né? Talvez o filé do frango, uma coxa, uma asa. Qual que é preferível em termos de certeza de que você está comprando o que você está pagando, né? Então, muitas vezes, se você comprar ele inteiro e ele for congelado e dependendo da forma com que ele for congelado, ele pode ter internamente lá umidade congelada e água, né? Tem massa, portanto tem peso. Então aquele frango inteiro pode ser mais pesado do que se você partir ele em filés, né? Onde não se concentra água, não vai se concentrar a umidade ali. Então, alguns gramas a menos você vai conseguir, tá? Esse é um exemplo que muitas vezes alguém falou que o frango vinha da granja, né? Cheio de água, já vinha congelado e acabava pesando menos, mas a carne dele era só um pouquinho de carne, o resto era só água e anabolizante, né? Então, esse é um exemplo de erros ou incertezas que a gente acaba pagando por isso, tá? Outro exemplo, né, de incerteza, quando você tem aí na sua residência, no seu apartamento, onde você mora, ou até na própria indústria, erros de medição, né? Por exemplo, num faturamento de água, né? Por exemplo, uma tubulação de água, se o instrumento de medição estiver com defeito, ou se a tubulação estiver com problema, você pode estar medindo o ar, tá certo? Não líquido, necessariamente. Por exemplo, a vazão de água. Depois a gente vai ver a unidade de vazão, metros cúbicos por segundo, né? Ou convertendo em litros por segundo. Se houver uma interferência ali no meio ambiente, né? No equipamento, na calibração ou na tendência, tá? Entre outros fatores, pode ter erros ou incertezas. Por exemplo, um exemplo famoso aí também, que agora tem diminuindo bastante nas empresas de energia elétrica, é o famoso gato, né, pessoal? Tem um pessoal que fazia gato antigamente para roubar energia, né? Então, perguntando aqui para vocês, qual que vocês acham, qual o tipo de fator que os gateiros utilizavam para inserir erros de medição, incertezas de medição? Era meio ambiente, método de cálculo, processo de medição, equipamento, operador ou outros? Por improviso. Por improviso? Mas qual que era o fator? Qual que era o principal fator que dava erro na medição devido aos gatos? Pode falar, pessoal. Não é que você é gateiro se você falar, tá bom? Não vai te entregar. Ser no processo de medição? Eu ia falar esse. Principalmente equipamento, tá, pessoal? O Equipamento. Lu é gateiro, tá? Só queria falar isso. Então. Sai daí, eu sou gatão, isso sim.
Então, se você tem um equipamento, né? Geralmente os equipamentos mais antigos, os medidores de energia, eles eram eletromecânicos, tá? Eletromecânicos, funcionavam por correntes de Foucault, tá? Existia um disco onde circulava aquela corrente ali. Essa corrente, lá em física que vocês estudaram, né? Faz com que surja uma corrente circulando nesse disco, faz com que surjam as correntes parasitas. E esse disco estando imerso em uma determinada bobina, vai existir um torque, né? Então, quanto maior a corrente, maior o torque. Quanto maior o torque, maior a velocidade que vai girar ali aquele seu instrumento, tá? E aí, maior o seu consumo. O seu consumo era feito por diferença, né? Então, você mede o registro de um mês, aí no outro mês você mede outro valor e a diferença dela é o tanto que você consumiu, tá? Então, o que os gateiros faziam? Eles queimavam a fase, né? Existem N métodos de fazer, de fraudar um equipamento, né, de medição. Então, se você frauda um equipamento de medição, você induz erro. E geralmente, né, com certeza o gateiro induzia erro para menos, para ele pagar menos, obviamente, tá? Enquanto tem bombas, né, de combustível, que a gente viu fraudes aí que os caras colocam nas bombas de combustíveis, eles fraudam equipamento de medição para mais. Então você está pagando, você está comprando, né, recebendo X e ele está cobrando X mais tantos por cento, tá? Então, não, professor, isso aí não existe não. Não, né? É só nos filmes. Com certeza. Então, isso daqui são alguns exemplos, né, de erros e incertezas que podem causar na medição e são prejudiciais, né? Agora, obviamente, pessoal, que existem lá erros no método de cálculo, de arredondamento, de interpolação, extrapolação, alinhamento, né? Existe um erro aqui chamado, eu não sei se vocês já estudaram isso, chama-se erro de paralaxe, né? Então, os instrumentos de medição, existe lá uma norma específica e uma forma correta de ler os instrumentos que podem ser divididos, tá? Em instrumentos analógicos e instrumentos digitais, tá bom? Então, principalmente os instrumentos digitais, aliás, os instrumentos analógicos, tá? Eles apresentam diversos problemas de alinhamento, tá? De erros de alinhamento. E um desses erros é o chamado erro de paralaxe, tá? Esse erro de paralaxe é devido ao alinhamento, mas ele também tem a ver com o operador, tá? Se o operador não souber ler corretamente, né, o instrumento que deve ser lido na vertical e ele lê na horizontal, ele vai enxergar medidas incorretas, tá? Então existe aí também o fator da experiência, o fator do treinamento que interfere nisso também, tá? Bom, pessoal, tranquilo até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Ok, professor. Então tá certo. Agora aqui, pessoal, por último aqui, né? Os principais fatores provocadores de incertezas estão descritos nessa tabela 1 que a gente viu aqui, tá? O erro de paralaxe ocorre devido ao ângulo de visão do observador. É um erro recorrente em equipamentos de medição com escala fixa ou móvel, né? O resultado da medição pode ser definido por, olha aqui, RM, né? É o resultado base, mais a incerteza de medição. Então, o que acontece, ó? Aqui nós temos um exemplo. Então, imagine que o meu instrumento, né? Imagine que o meu instrumento seja lá um voltímetro, próprio termômetro, né? Um amperímetro analógico, ele queira medir um valor dentro dessa escala aqui, nesse ponto aqui que é o meu chamado valor verdadeiro, tá? Então, o resultado medido, como vocês podem perceber, ele está fora, ele não coincide, tá? Ele não coincide com o valor verdadeiro, tá? Então, existe aqui uma incerteza de medição, né? Uma incerteza de medição, e essa incerteza de medição está para
menos, ela está tendendo para menos, né? Olha aqui, ó, o resultado de base está fora do valor verdadeiro e ele está tendendo a uma incerteza, né, na medição do lado negativo, que é o lado de cá. Se ele tivesse para o lado de cá, ele viria para esse sentido aqui, para a direita, né, do meu monitor aqui, ó, tá? Só que ele está para o lado esquerdo do valor verdadeiro, tá? Então, isso aqui são exemplos do que pode acontecer, né? Com os chamados erros, tá? Erros de medição. Confiabilidade, pessoal. Então, esse é um termo importantíssimo, né? Os sistemas de medição têm por objetivo medir para monitorar, controlar e investigar. E isso deve ser realizado com certo grau de exatidão. A qualidade da medida está relacionada ao grau de incerteza e margem de erro da medição, sendo que quanto maior forem esses parâmetros, menor a qualidade e a confiabilidade, tá? A confiabilidade de uma medição depende ainda da estabilidade no decorrer do tempo e da previsibilidade. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, né, do processo de medição. Como é que nós estabelecemos o processo de medição? Primeiro, ele deve considerar as condições ambientais, deve ser definido o mensurando, o operador, o sistema de medição, o processo de medição para que a gente chegue no resultado plausível, tá? Então, diversos erros de medidas podem ser inseridos na instrumentação e eu tenho que controlá-los, tá? Eu tenho que controlar os fatores ambientais, eu tenho que definir esse mensurando, o operador deve conhecer o que ele está manipulando, tá? Ser treinado. Ele deve conhecer também o procedimento de medição correto, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com perícias, tá? Perícias trabalhistas, na parte de medição de temperatura. Então, em termos de medição de temperatura para verificação de insalubridade, né? Que a lei trabalhista ainda no Brasil, ela oferece aí os percentuais de indenização por insalubridade, né? Nós temos diversos tipos de equipamentos de medição de temperatura, né? De bulbo seco, de bulbo úmido, e esses instrumentos devem ser manipulados corretamente, deve ter um certo número de medições, deve ter um certificado de calibração, senão, em um determinado processo, uma determinada ação trabalhista, todos os valores que você coletou, eles podem ser invalidados, né? Então, eu tenho que especificar quais eram as condições no momento da medição, né? Eu tenho que também, dentro desse meu relatório, dentro dessa minha inspeção, mostrar lá a minha competência, a capacidade técnica para realizar essa medição. O sistema de medição eu tenho que exemplificar também lá para o juiz, né, dentro do processo. A definição do mensurando, eu vou dizer que eu vou estar trabalhando com temperatura cuja fonte é um determinado motor, ou cuja fonte é uma fonte natural, ou qual que é o tipo de fonte, se ela é direta, se ela é indireta. O processo de medição vai ser feito de tanto em tanto tempo. Se não, o meu resultado de medição, ele pode ser invalidado, tá? Então, diversos erros de medidas podem ser inseridos nessa instrumentação devido à inexistência de padronização, tá? Por isso é necessário observar a grafia escrita correta das unidades de grandeza, os símbolos, né? Não sendo permitidas combinações de partes escritas por extens com partes expressas e símbolos. E o processo de medição pode ser exemplificado por esse diagrama de Chikawa, né? Ou de causa e efeito, que é bastante utilizado na engenharia de produção, tá? Com isso, é possível determinar qual qualidade da medição em função dos diversos fatores envolvidos para se medir, ok? Bom, pessoal, nós chegamos aí aos momentos finais dessa nossa primeira aula, vimos essas duas frentes na aula de hoje, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho mais das... nós temos aí ainda um tempinho, que eu vou ficar online com vocês aqui, tá bom? Para tirar dúvidas também, e
até que a gente finalize o nosso conteúdo, o nosso bate-papo de hoje aí, tá bom?